O império corporativo quase nunca desmorona com um estrondo na bolsa de valores, né? Ou com aquelas caixas de papelão sendo carregadas para fora de um arranha-céu de dia, assim, na frente de todo mundo. É, a gente tem muito essa imagem de filme, né, do colapso imediato. Exato. Mas o fim real, aquele colapso que não tem mais volta, ele acontece de um jeito, tipo, muito mais silencioso. Ele acontece às 3 da manhã, Aham. quando uma frota de 10 caminhões de entrega é substituída pelo som solitário de um pneu murcho de uma única bicicleta. Nossa, sim. E essa imagem, ela não é apenas poética. É tipo o retrato clínico do declínio de uma organização. Com certeza. Porque as mudanças drásticas, elas se instalam primeiro nos pequenos detalhes logísticos, sabe? Naquelas rotinas que ninguém fora da operação costuma observar. Pois é. E é exatamente essa atmosfera que guia o nosso mergulho nessa história de hoje. A gente vai dissecar as camadas do primeiro episódio do romance corporativo A Herança, escrito pelo Michel Soares. Isso mesmo. E vale lembrar que o nosso objetivo aqui, para quem nos ouve, não é só repassar o enredo, né? Longe disso. O texto do Michel Soares serve quase como uma lente de aumento para a gente examinar temas muito maiores. Exatamente. A gente quer explorar a intersecção entre a crise de uma instituição e a identidade das pessoas que dedicaram a vida inteira para construir aquilo. É uma análise sobre vocação, sabe? Sobre como as empresas lidam com o fracasso e, principalmente, sobre as raízes da lealdade corporativa. Então, para contextualizar quem está acompanhando a gente, a narrativa já nos joga direto no epicentro desse desgaste. Tudo começa de madrugada. Aham, às 3 da manhã. Isso. O Antônio, que é o gerente operacional do Jornal Regional, ele estaciona o carro em frente à sede da empresa. E o autor constrói uma cena, tipo, muito pesada, né? Muito. As ruas vazias, aquela luz amarelada dos postes. E o prédio do jornal, ele é descrito com um letreiro cansado. Sim. Parece que tanto o prédio quanto o próprio Antônio estão ali resistindo ao tempo muito mais por teimosia do que por força real, sabe? É quase um cenário de sobrevivência. E o cenário é super melancólico, mas o choque de verdade vem com um movimento bem sutil do Antônio. Ah, cena do portão. Exato. Ele está caminhando para a entrada quando cruza com o Alex, que é um entregador saindo para fazer a rota. E o impacto não é o entregador, mas o que ele está carregando na garupa da bicicleta. Nossa, sim. O pacote, preso lá por uma fita elástica, é descrito de um jeito muito específico. A fonte diz que era dolorosamente pequeno. Dolorosamente pequeno. É tipo, de cortar o coração. Pois é, são apenas 27 exemplares do jornal. 27. Para um veículo que costumava ser a voz de uma cidade inteira, é um número quase irreal, né? É o fim da linha. O peso simbólico desse número é absurdo. 27 exemplares não representam, tipo, de jeito nenhum uma operação comercial viável. Não paga nem a luz do prédio. Exato. E o texto relata que o Antônio faz uma pergunta para o entregador, quase tentando racionalizar aquele volume mínimo. E a resposta revela o estado terminal do negócio. Porque não são vendas reais, né? Não, esses jornais não estão indo para bancas, nem cobrindo grandes rotas de assinantes residenciais. São as cortesias. Nossa, a imagem que vem na minha cabeça é a de um rei, sabe? Um rei que governou um continente inteiro e agora está sendo visto usando uma coroa feita de papelão. Caramba, que analogia forte. Mas é bem isso. É a prova física de que o império acabou. E essa palavra, tipo, cortesia num contexto corporativo, quando vira o centro da sua operação, ela carrega um peso devastador. Com certeza. O Antônio olha para aquele pacote minúsculo na bicicleta como quem encara um diagnóstico médico, sabe? Incontestável. Eu acho que o termo diagnóstico ilustra perfeitamente o momento. É o luto corporativo, né? Ele começa quando o produto perde a função essencial na sociedade e passa a ser mantido só por hábito. Por pura inércia, essas cortesias vão parar em gabinete de políticos, parceiros antigos, anunciantes históricos. Pessoas que recebem aquilo muito mais por educação do que porque precisam da informação. Exatamente. A transição daquela logística pesada para uma única bicicleta sinaliza a perda irreparável de relevância. O barulho da bicicleta sumindo no asfalto úmido é tipo mais trágico que qualquer manchete de crise. É verdade. E esse ruído da bicicleta no asfalto molhado funciona meio que como uma máquina do tempo para o Antônio. Ele fica lá, paralisado no portão.
Aham, porque bate a lembrança, né? Bate muito forte. Porque o pacote de 27 jornais cria um contraste muito violento com a memória mais forte que ele tem da juventude. 32 anos atrás. Isso. 32 anos atrás, no mesmo horário, naquele exato lugar, a cena era monumental. O pátio do jornal regional fervilhava. O texto descreve pelo menos umas 10 combis, né? 10 combis ligadas ao mesmo tempo, aquele cheiro forte de combustível. E tipo uns 100 garotos correndo, gritando, Uma loucura. disputando quem erguia os pacotes mais pesados, quem arremessava mais longe. Era uma engrenagem humana caótica e cheia de força vital. E esse retrato dessa era analógico, ele destaca a força bruta como o principal motor do acesso à informação. A distribuição do conhecimento dependia de braços fortes, sabe? Sim, de suor mesmo. Exato. Meninos lidando com pacotes de papel impresso como se fossem tijolos numa obra. Era um ambiente visceralmente físico. Mas tem uma coisa no texto que a gente precisa pontuar. O Antônio tentou fazer parte desse exército de entregadores quando era garoto. Tentou e foi um desastre. Total. E aqui me tira uma dúvida importante sobre essa parte, porque eu fiquei pensando, a fonte diz que o Antônio durou tipo 2 dias nesse trabalho. Ele era um adolescente gordinho, com a respiração curta, odiava aquele ambiente de vestiário. Não se encaixava nada. Nada. Ele não dava a mínima para os campeonatos de futebol que os outros caras discutiam. A cabeça dele estava, sabe, lá longe, pensando em roteiros de cinema, peças de teatro, novelas. Criando mundos imaginários, né? Exato. Ele não tinha a menor aptidão para o esforço físico e, tipo, detestava a brutalidade daquela rotina. Então, a minha dúvida é, se ele odiava tanto carregar peso e queria estar pensando em arte, não deveria ter sido um alívio gigante ser demitido? Olha, é uma ótima pergunta. Mas não. Por quê? Ele ficou tão devastado com a demissão logo no segundo dia. É que a devastação não tem relação com a perda da tarefa de carregar os jornais em si. A dor profunda que ele sente vem do que aquele fracasso representava na época. Como assim? Errar os portões, deixar os fardos caírem na sarjeta, virar piada por não conseguir acompanhar os colegas, tudo isso significava falhar no teste do mundo real, sabe? Ah, entendi. Aquela pressão de ser homem provedor, né? Isso. Existe uma crença social muito enraizada de que a utilidade de um indivíduo, especialmente um homem jovem numa família de classe trabalhadora, ela é medida pela capacidade de suportar o trabalho braçal. Ele interpretou a inabilidade física como uma falha de caráter, então. Exatamente, como uma prova de que ele não servia para a vida adulta. E o conflito interno vai ainda mais fundo, porque a pressão financeira na casa dele era esmagadora. A família vivia com um orçamento nos centavos. Sim, qualquer renda extra faria diferença na mesa. Mas o terror supremo do Antônio não era o cansaço, ou a falta de dinheiro. Era o pai dele, né? O Roberto. O maior medo dele era confirmar as expectativas do pai. O Roberto é descrito como um homem muito silencioso, observador, que carregava o peso da sobrevivência da família nas costas. Nossa, o Antônio tinha pavor de decepcionar esse cara, de provar que não tinha a fibra moral para ajudar nas contas. É um peso terrível para um adolescente. O medo de ser inútil aos olhos de quem se admira e, pensando bem, quantas carreiras não são construídas sobre essa mesma base de adequação forçada, né? Muitas. Pessoas que passam décadas, tipo, esmagando a própria natureza criativa ou analítica só para provar que dão conta do tranco. Que conseguem operar dentro daquelas métricas rígidas que a família ou sociedade impuseram. Tentar moldar um talento à força bruta, quando a inclinação natural é intelectual, costuma gerar profissionais cronicamente frustrados. Com certeza. O ambiente do jornal puniu o traço mais forte do Antônio, que era a imaginação, e exigia a fraqueza dele, a força braçal. E é aí que a resolução desse conflito transforma a reação do pai num verdadeiro manual sobre como enxergar talentos. Nossa, essa parte é brilhante. A gente tem que olhar no detalhe a cena seguinte, porque o coração da história é a manhã do segundo dia. Antônio chega em casa destruído. Fisicamente e mentalmente. Isso. Senta na cozinha, desmoronado, mexendo no pão sem conseguir comer. Aí o pai percebe o estado dele e quebra o silêncio.
Ele pergunta, bem direto, se o Antônio não vai voltar para o jornal na madrugada seguinte. E o garoto, morrendo de vergonha, confessa que não consegue. Ele tenta se justificar, né? Diz que queria ter aguentado, que sabia que o dinheiro ia ajudar. E a resposta do Roberto muda absolutamente tudo. Ele diz apenas, eu sei. Caramba! Essa construção demonstra uma inteligência emocional profunda. A fonte faz questão de pontuar que o silêncio do Roberto depois do eu sei é o silêncio de quem deixa o filho respirar. Nossa, perfeito. Porque o Antônio estava com os músculos tensos, esperando aquele sermão implacável. Sobre a dureza da vida, que os homens da família não desistem. Exato. Mas o sermão não vem. Em vez disso, o pai manda o filho pegar um casaco e acompanhá-lo até o ponto de ônibus. E a jornada até o ponto de ônibus é de uma tensão absurda, né? O Antônio caminha do lado do pai com a certeza de que a bronca monumental só foi adiada para acontecer na rua. Ele estava apavorado. Eles ficam lá no ponto, vendo a cidade acordar, o pessoal indo para o trabalho pesado, e no meio disso aproxima-se um vendedor ambulante. O vendedor de lápis. Sim. E o que esse ambulante está vendendo cria o grande ponto de virada da narrativa. Ele oferecia um punhado de lápis comuns pelo exato preço de uma passagem de ônibus municipal. E o Roberto, ele coloca a mão no bolso, tira as moedas contadas da condução, compra os lápis e coloca nas mãos do filho. É um contraste material muito forte, sabe? E agora o pai dá para ele a coisa mais leve possível, madeira e grafite. Madeira e grafite. É incrível. O Roberto age aqui de um jeito que me lembra muito a lógica dos grandes investidores anjo de tecnologia, só que com uma sensibilidade paterna. Como assim? Achei interessante essa visão. Imagina um investidor olhando para uma startup que está queimando todo o dinheiro tentando fabricar hardware. Mas o investidor percebe que o valor real dele está em criar softwares brilhantes. Ele não fecha a empresa, ele só redireciona os recursos para o talento real. Nossa, faz todo sentido. Ele pivotou a carreira do filho. Exato. O Roberto não usa jargões corporativos, não fala de escalabilidade. Ele lida com a humanidade do Antônio. Ele investe o dinheiro do próprio ônibus numa aposta de longo prazo. O valor financeiro é irrisório, mas o impacto na vida do moleque é incalculável. E o discurso do Roberto, quando ele entrega os lápis, é o que fundamenta essa mudança. Ele aponta para a rua e valida a importância da força física. Ele diz, tem gente que nasce para carregar peso no braço. E não há vergonha nisso. Trabalho honesto e trabalho honesto, né? Exatamente. Ele não desvaloriza os 100 garrotos no pátio, mas ele diz para o filho, também tem gente que nasce para pensar, para observar, para usar a cabeça onde os outros usam só o corpo. A sabedoria desse pai é absurda. Ele legitimou o trabalho intelectual numa família onde só o suor braçal era sinônimo de sobrevivência. O autor usa uma expressão genial aí. Ele diz que aquele punhado de lápis virou uma autorização para ser diferente sem se sentir menor. Lindo isso! Ele pega o garoto que se achava um defeito de fábrica e mostra que ele só estava jogando o jogo errado. A inabilidade de carregar os fardos não era um defeito. Era a indicação de que os braços não eram a ferramenta dele. Assumir as próprias inaptidões exige coragem, sabe? O Roberto livra o Antônio da noção de que gostar de fantasiar ou observar as pessoas o tornava inútil. Pelo contrário, né? Exato. O que fazia ele ser péssimo entregador, a mente divagando pelos detalhes, era a semente do que ia torná-lo excepcional em outra área. E a gente vê que isso muda o Antônio na hora. A fonte diz que ele passa a escrever de forma compulsiva. Aquela energia toda vai para os cadernos. Ele cria roteiros, novelas, diálogos gigantescos. O quarto dele virou o território seguro. Ele não precisava mais prender a respiração para fingir ser durão. A escrita virou um músculo que ele conseguia treinar sem sentir dor. E o desenvolvimento prático desse talento leva tempo, né? Mas a preparação solitária finalmente encontra uma porta formal. E é o próprio pai quem traz a oportunidade de novo. O recorte de jornal. Isso, o Roberto coloca na mesa um recorte do jornal regional, o mesmo lugar do fracasso, olha a ironia, que estava procurando redatores iniciantes. E o texto desse anúncio é uma coisa que parece impossível na nossa realidade corporativa de hoje. Ele não pedia diploma, não pedia inglês fluente, nem 5 anos de experiência. A única exigência era, basta gostar de escrever. É assombroso pensar na pureza desse critério, né? A empresa queria o insumo primário de um bom repórter,
a paixão. Mas aí o Antônio sente o fantasma do passado bater a porta, né? Voltar no mesmo prédio. O paralisou de medo. Medo de uma segunda rejeição. E, novamente, o Roberto é cirúrgico no conselho. Se não der certo, tenta outra coisa. Mas se não for, vai passar a vida inteira se perguntando. Ele neutralizou o peso da falha. A falha deixou de ser atestado de inutilidade e virou só uma variável do processo. Antônio cruza os portões do jornal pela segunda vez. Mas agora ele não vai para o pátio de entregas, ele sobe para a redação. E como esse garoto sonhador vira o gerente de 30 anos depois? A fonte explica que ele começou bem de baixo. Nas piores pautas. Isso. Cobriu obituários, festinhas de bairro, mas foi nessas funções que ele brilhou. Aquele olhar observador que fazia ele errar os portões lá atrás se revelou a ferramenta perfeita para a reportagem. Ele percebeu que as melhores histórias não estavam sempre nos escândalos, né? Cada pessoa comum carrega uma manchete escondida, basta saber ouvir. E a evolução dele para gerente não foi baseada em botar medo ou regras rígidas, mas sim na capacidade de ler o ambiente, escutar a equipe e extrair o melhor de todo mundo. A trajetória dele foi moldada como o texto aponta pela delicadeza do olhar. O menino assustado virou líder empático, e isso nos joga de volta para a cena inicial. Para as 3 da manhã no presente. Isso. Ao frio da madrugada, o letreiro desgastado e o menino da bicicleta indo embora com os 27 jornais. É uma justaposição temporal cruel, se a gente pensar bem. O garoto desajeitado virou o gerente sólido, mas o jornal, que era um gigante pujante, envelheceu mal. Virou o inábil da vez, né? O jornal virou o menino inábil, tentando respirar num ecossistema moderno que exige velocidade digital, algo que as antigas estruturas de papel não suportam mais. A empresa tenta carregar um peso que já não aguenta. E aí vem a grande pergunta dessa nossa análise. Por que o Antônio não vai embora? Pois é, qualquer gestor no nível dele já teria pulado fora antes de chegar nos 27 exemplares. O mercado tá péssimo, o prédio caindo, mas ele fica lá. E a justificativa do texto revela uma lealdade corporativa que a gente raramente vê nos manuais de RH por aí. O Antônio não está lá para salvar um CNPJ. Ele luta pelo prédio para retribuir o fato de que um dia aquele lugar o salvou de si mesmo. O vínculo ultrapassa qualquer contrato. Quando a empresa te dá um ambiente onde você pode exercer sua vocação real, sua autenticidade, cria-se uma dívida de gratidão gigantesca. O Jornal Regional não foi só o lugar que pagou o salário dele. Foi o palco onde ele confirmou que os lápis do pai tinham valor. A instituição provou que ele não era inadequado para a vida. E gerenciar esse colapso com dignidade é a forma dele honrar esse refúgio. O resgate foi recíproco. O adolescente com vergonha agora é o capitão que se recusa a abandonar um navio afundando. É um arco narrativo belíssimo. E, olha, repassando o que a gente discutiu hoje. Começamos com o declínio material da empresa. Passamos pela inadequação de tentar caber num molde que não é o seu. Vimos a visão estratégica maravilhosa do pai com os lápis e terminamos entendendo como a lealdade profissional se constrói na gratidão. É uma jornada rica demais. Muito. E o episódio de A Herança nos força a olhar para o nosso próprio mercado de trabalho, né? E como avaliamos as pessoas ao nosso redor também. Sim. E fica aqui um pensamento final para quem nos ouve. Hoje em dia, o recrutamento é dominado por algoritmos e softwares que eliminam candidatos em milissegundos se faltar uma palavra-chave no currículo, né? Perfis totalmente padronizados, exigências inflexíveis. Exato. Num ecossistema desses, será que um anúncio que pedisse apenas "basta gostar de escrever" sobreviveria? Provavelmente não, né? E o grande perigo dessa hiperpadronização é invisibilizar os talentos atípicos, que não sabem se vender nesses formatos tradicionais. Então, fica a provocação para todo mundo. Em quais engrenagens a gente está forçando os Antônios de hoje a carregar pesos incompatíveis com suas naturezas? Onde essas mentes criativas vão achar os lápis para brilhar? E quem nas lideranças vai ter o silêncio necessário para enxergar o que os algoritmos não veem? Dando as verdades prontas e até a próxima.